Bom dia, a paz do Senhor a todos os ouvintes nessa manhã. A palavra do Senhor no Salmo 34, no verso 19, falou muito fortemente ao meu coração nesta manhã, nesse dia de hoje. O justo tem aflição, mas o Senhor livra de todas as aflições. Então eu quero deixar para a sua meditação nesta manhã o que Deus falou ao meu coração. Muitos seres humanos nessa face da terra, por falta de conhecimento, por falta de experiência com o Senhor, faz julgamento quando vê um justo sendo aprovado. Eles querem ter uma justificação para cada problema. Eles ficam arrumando uma desculpa para o problema do seu próximo. Quando o Senhor fala, o justo tem aflição, mas o Senhor livra de todas. Vem em meu coração, e eu passo para o seu coração nesse dia de hoje, o versículo que o apóstolo Paulo deixa para os coríntios, que ele diz, nós somos provados, consolados por Deus, com a mesma consolação que nós recebemos do Senhor, nós consolamos outro. Então, as pessoas na época de Jó, hoje não é diferente. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e sempre desviava do caminho que era mau. Era um homem que fez só o bem ao próximo. Quando você vê, quando ele começa a justificar para os seus amigos diante de tantas acusações, porque os seus amigos não aceitavam que uma pessoa reta passava por tamanha tragédia como Jó passou. Então eles tentavam convencer a Jó que algo de errado estava a sua vida no dia a dia. Jó, arrependam. Jó, perdoa os seus pecados. Quem sabe assim Deus vai ter misericórdia e muda a sua história. Então Jó, ele declarou na palavra de Deus o seguinte, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e que de certo levantará e julgará a minha causa. Então, as pessoas, eu vejo hoje, quando eles veem um servo de Deus passando prova, eles falam, nossa, fulano passando por uma prova dessa, e começa a procurar algo do passado do fulano, para achar que ele está passando por aquele momento difícil, por um momento de provação, alguma coisa que ele errou no passado, alguma coisa que ele fez no passado. E até mesmo chega a usar a palavra de Deus. Eles falam assim, o homem colhe o que planta. Ele está passando por isso porque plantou. Não, concordo com você que tudo nessa vida que nós fazemos, nós temos consequências. Porém, se nós estamos sendo provados, sendo uma pessoa do bem, você pode ter certeza que Deus vai levantar e vai julgar a tua causa e vai te dar vitória. Porque o justo tem aflição, mas o Senhor a livra de todas as aflições. E tem mais, no versículo 21, a palavra do Senhor disse que os que aborrecem o justo serão punidos pelo Senhor. Então, o gostoso de conhecer as Escrituras é a certeza e a convicção em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você busca sempre fazer o bem, se você procura sempre a dedicar a obra de Deus, a amar o seu próximo, ajudar o seu próximo, você pode ter certeza que você tem aflição, mas pode ter a convicção que você terá a vitória da parte de Deus, porque nós não passamos por provações na vida em vão. Nós passamos para a edificação do nosso próximo. Quando nós temos a mente voltada para a palavra de Deus, por mais que nós choramos, mas a nossa lágrima não é em vão diante de Deus. Você pode ter certeza que com a fé na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela é muito clara, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando temos essa fé, quando temos essa certeza que Deus está no controle e que Ele está nos ensinando para algo maior futuramente, ou para ser útil na mão do Senhor, para abençoar outras vidas, quando você tem isso, você aprende a dar graças a Deus por mais uma vitória, por mais um dia vencido, ou por mais uma provação. Quando você dá graças a Deus pelaquela provação, você está mostrando para o Senhor que você tem a convicção que Ele vai tirar você da prova, vai te livrar dele, vai te dar vitória. E você, meu amado, meu irmão, que às vezes passou por momentos como os amigos de Jó. Amigo
entre aspas, né? Os amigos de Jó, em vez de levar uma palavra positiva para Jó e dizer: Jó, Deus vai te dar vitória, em vez de jogar o amigo para baixo, porque os amigos dele deixou ele mais oprimido, dizendo assim: Jó, confessa a Deus os seus pecados. Você deve ter feito alguma coisa e não está lembrado. Tenta lembrar o que você fez. Você não está passando por isso porque você é uma pessoa correta? Não, Jó. Analisa o que você fez. Você deve ter feito alguma coisa errada. Não. Jó tinha a convicção e a certeza que ele era um homem reto e íntegro e que sempre desviava do mal. Então, você que às vezes vê um homem de Deus ou uma mulher de Deus passando por aprovações e faz os seus questionamentos e tira as suas próprias conclusões em vez de buscar uma orientação de Deus, para com isso, meu irmão, minha irmã, e vamos analisar que Deus prova a quem Ele ama, principalmente aqueles que têm o chamado de fazer a obra do Senhor. Quando nós temos essa convicção e essa certeza e este amor pela obra de Deus, nós somos provados, mas consolado por Deus, para consolar outros irmãos com a mesma consolação que nós recebemos do Senhor. Então eu te digo nessa data de hoje, você que vai ouvir esta palavra, ei, se é você que está passando por aflições e tem amor à obra de Deus, faz o que é o bem e está sendo provado, pode ter a convicção e a certeza que Deus te dará esta vitória e mais outras a caminho que está por vir. Mas se você critica, se você julga, porque o outro está sendo provado, fica tentando procurar que o passado do fulano, dizendo ele está passando por isso porque merece, para com isso, porque Deus não vê como o homem vê. Deus sonda o coração. Deus não sonda o exterior das pessoas. Quando Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, Ele deu por todos os pecadores. Todos. E aquele que acredita nele, que Ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, crê que Ele é o único caminho que leva ao céu, tem Ele Jesus Cristo como a convicção, a certeza da sua fé em Cristo Jesus, e que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, você pode ter certeza que você é aprovado, mas aprovado pelo Senhor. Você não vai ficar muito tempo nas provações da vida, sempre terá vitória para testemunhar os feitos do Senhor. Quando eu conheci as Escrituras em 2002, que eu conheci as Escrituras, que foi me despertado um desejo de conhecer as Escrituras, porque muitas pessoas não conhecem, aprendeu por ensinamento humano dos seus antepassados, né? Não conhece, às vezes serve a Deus por ensinamento de antepassado, por ouvir-o falar, mas não tem sua própria experiência. Eu queria ter minha própria experiência com Deus, e através das Escrituras que eu aprendi a conhecer a Deus, e uma palavra que Deus, aleluia, falou no meu coração, quando eu abri a palavra pela primeira vez na minha vida em 2002, quando lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 32 ali a seguir, quando Jesus, né, é bom até ler, né, é bom meditar para trazer à memória bem mesmo o que Jesus falou comigo naquela época, o que a palavra foi revelada ao meu coração. Eu já sabia que eu ia enfrentar muitas aflições na vida, mas também sabia e sei que todas as aflições que eu ia enfrentar, eu tinha Deus do meu lado, eu tenho Deus do meu lado. Então por isso eu nunca neguei a fé, eu nunca abandonei Jesus, eu nunca abandonei a Cristo porque o fulano errou, ou porque o pastor errou, ou porque aquela missionária errou. Não, cada um vai prestar conta diante do tribunal de Cristo. E aqueles que fazem a obra do Senhor, os seus piores inimigos, serão da sua casa, a sua família e seus parentes. Quando eu meditei esta palavra, ouvindo da boca do Mestre, saiu da boca de Jesus esse ensinamento para os discípulos. Eu tinha certeza que eu estava comprando briga com o inferno. Aquele que aceita Cristo, que pega a bandeira da salvação e quer levar boas novas a Sião,
você pode ter certeza que os primeiros que levantam contra a tua vida por causa das escrituras é a sua família, é a sua casa. Mas eu tenho certeza que tem Deus do seu lado. Porque Jesus disse assim muito claro, eu vou ler para você o que Deus falou comigo a primeira vez. E temos base nas escrituras. Como os da casa, por causa da obra, se levanta por causa de Deus. Mas temos que ter em mente que tudo coopera para o nosso bem. Nós temos que, Abraão, quando Deus falou, Abraão, sai da sua parentela, que eu vou te mostrar. E vou te dar toda essa descendência, essa terra para você. Muitos serão a sua descendência. Através da fé de Abraão, muitos foram salvos. A sua família foi próspera, mas ele teve que sair do meio da sua parentela. Nós olhamos José do Egito, quando Deus deu um sonho, deu uma revelação, deu uma promessa, uma missão a cumprir. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Os projetos de Satanás era matar. Porque João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então nós observamos que o inimigo, ele luta desde a antiguidade contra os servos de Deus. Quanto justo. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor livra de todas as aflições. Então eu observo que quando os irmãos de José queriam matar, houve um projeto, houve uma atitude de Deus ali, uma mudança, que em vez de matar, resolveu vender. Mas porque Deus tinha um propósito lá na frente, onde ia levar aquele pobre homem de Deus. Então, através da sua provação, foi vendido pelos irmãos, foi preso injustamente. Hoje nós olhamos e questionamos os seres humanos, é falho. Acusadores, quando vê um servo de Deus sendo provado, em vez de orar, em vez de abençoar, eles criticam e julgam. Se fosse um homem de Deus, não passava por isso. É mais fácil julgar o que ele está ali, né? Se hoje um homem de Deus é preso, a pessoa fala, fez. Se você não viu, não julga. Se você não viu, não fala, não afirma. Porque o justo tem aflição, mas o Senhor livra de todas. Eu sempre coloquei em mente as histórias bíblicas dos homens de Deus que passam por as aflições, mas tem aquela convicção, né? No versículo lá do Salmo 34, que aborrece o justo é punido pelo Senhor. Nós sabemos que todos que tentaram contra os escolhidos de Deus foi punido pelo Senhor. E hoje não é diferente, porque Deus não mudou. Que aborrece o justo será punido pelo Senhor. E a convicção mais que eu deixo na sua mente, que o Deus está falando ao meu coração nesta manhã, é que o justo tem aflição, mas o Senhor livra de todas. Os de fora fazem seu julgamento, acusam porque está sendo provado. Ei, não liga não. Romanos 8, lá no finalzinho, quem acusará? Quem atentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. E ele diz ainda lá na carta, capítulo 8 de Romanos, por causa do amor de Cristo, nós estamos em perigo todos os dias. Mas o que nos separar do amor de Cristo? Tribulação? A morte? A perseguição? A fome? O apóstolo Paulo disse, estou bem certo que nem os anjos, nem a morte nos separar do amor de Cristo. Ele está nos provando que nós somos provados mesmo, mas somos consolados por Deus. E que tudo Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, eu te convido a buscar a conhecer mais a Deus, a ter a convicção, a certeza que tudo na nossa vida coopera para o nosso bem. É um aprendizado na nossa vida, a nossa vida no dia a dia, quando nós levantamos a bandeira da salvação, a buscar um conhecimento com Jesus. Nós compramos briga com seres humanos, com o inferno. Quando eu falo seres humanos, irmãos, são pessoas que não conhecem as escrituras e faz o seu julgamento, as suas acusações, arruma desculpa para não balançar a bandeira da salvação, pegar ela, pôr a mão no arado e sem olhar para trás. Muitas pessoas estão paradas na caminhada porque não olhou para as escrituras, não olhou para Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário. Olha para os seres humanos, está olhando para o joio. Existe o joio no meio dos trigo. Existem as pessoas que estão brincando no meio do evangelho, mas nós não podemos olhar para o testemunho dos seres humanos. Nós devemos olhar para Cristo, que nos orienta, que nos mostra que todos os dias nós teremos aflições, teremos perigo, corremos perigo todos os dias, mas temos a certeza e a convicção que Deus já deu ordem a seus anjos para guardar a gente em todos os nossos caminhos. Quando ele diz assim, no versículo 32, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele diz assim, portanto, qualquer que me confessar
diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas ele diz, versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Ao versículo 34, meu irmão, não cuideis, não pensa que eu vim trazer paz. Olha o que Jesus fala aqui, nesse momento de explicação para os discípulos. Não pensa que eu vim trazer a paz na terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele diz assim, porque eu vim por dissensões, inimizade entre o homem contra seu pai. Ele diz assim, ó, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida é que vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, que vai achar. Quem vos aborrece a mim, olha só, quem vos aborrece a mim, me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você recebe a Cristo, você recebe a Deus. Então, quem aborrece a Cristo, quem aborrece a um seguidor de Cristo, a Cristo você está aborrecendo. Ele disse, quem recebe, no versículo 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, vai ter seu galardão lá no céu de justo. Qualquer que tiver dado um copo de água aos meus pequeninos, em nome de discípulo, vos digo que de modo algum vai perder o seu galardão. Quando Jesus fala, não pensa que eu vim trazer paz, mas a espada, quando você aceita Cristo como Salvador e quer fazer a obra como as Escrituras pedem, não por ensinamento que o homem te ensinou. Em 2002 eu quis ter uma experiência com Cristo, com Deus. A conhecendo as Escrituras, eu deparei com esta palavra. Houve muito levante contra a minha vida, muitas calúnias. Para que mudar de religião? A gente pode mudar de vida sem mudar de religião. Eu quero te dizer que a religião não salva, que Jesus salva. E eu realmente queria e quero cada dia obedecer a palavra de Deus. Ela é uma só, pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer firme para sempre. E uma delas que está no meu coração é que o justo, quando levanta a bandeira da salvação, ele arruma problema. Quando eu falo problema, é perseguições, é lutas, mas ele tem a certeza e a convicção que Deus é com ele. Jogaram Daniel na cova dos leões para não fazer o que o homem queria, mas Deus fechou a boca do leão. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e aqueceram 7 vezes a mais aquele fogo. Até os soldados, só de chegar perto daquela fornalha, foram mortos, queimados. Mas os servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, no livro de Daniel, está bem claro, nem os seus cabelos foram queimados. Quem aborrece o justo, no Salmo 34, que acabamos de meditar, será punido pelo Senhor. Deus não mudou, Ele é o mesmo, meu irmão. Se você faz a obra de Deus e está sendo provado, não desiste, continua fazendo a obra e declarando como Jó declarou. Eu sei que o meu Redentor vive e que de certo vai levantar e vai julgar a minha causa. Eu tenho essa convicção e essa certeza que o justo não passa aflição à toa. É para a edificação da própria vida e da vida de muitos irmãos que precisa de fé. No mundo que nós encontramos, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas fracas, quantas pessoas paradas na caminhada, não quer servir a Cristo, quantas pessoas usam a palavra dizendo assim, eu não vou na igreja e estou melhor daquele que vai. Eu quero te dizer, enganação do inferno, essas pessoas que pensam dessa forma, vai ter surpresa, porque a Bíblia relata vários versículos da palavra de Deus, a importância de estar no templo da casa de Deus. Não importa, com certeza, aqueles que estão indo e praticando o que é errado, será cobrado pelo Senhor, mas o que não vai, será cobrado também. Então eu quero te despertar a ter um conhecimento com Deus. E o conhecimento com Deus não é o que eu estou te ensinando, não, é você buscar o que diz as Escrituras. E quando você começa a estudar as Escrituras, homem nenhum te engana, ninguém te para na caminhada. Não é pastor errando, não é líder espiritual errando que vai te parar. Você está ali por causa do Senhor, você não está ali por causa do líder espiritual, você está ali por causa do Senhor. E quando você está por causa do Senhor, você é vaso.
E o vaso não escolhe o que ele vai fazer. O vaso fica onde ele colocar, que Deus colocar, sendo provado ou não. Ele sabe passar na prova, dando glória a Deus, e tem a certeza que Deus justifica ele. Se ele está sendo injustiçado, as pessoas que estão te injustiçando serão punidas. Mas se está sendo provado, passando por momentos que só você e Deus, você pode ter certeza que a vitória, ela anda junto com a prova. Se você perseverar até o fim, você terá vitória. Em Hebreus capítulo 10, fala que aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele. Então não recua. Não olhe para a fé de outros, olhando a atitude deles. Tenha em mente que Jesus falou que tem o joio no meio dos trigo e que ninguém pode arrancar. Quando ele contou essa parábola do joio e do trigo, veio o trabalhador para o dono da vinha e disse: Senhor, semeamos o trigo, mas tem o joio no meio, podemos arrancar? Ele falou: não pode arrancar, porque senão, se for arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto. Por quê? Eram parecidos, eram idênticos. No dia da colheita, vocês vão fazer a separação do joio e do trigo, aí pode arrancar. O joio será lançado no fogo. O que Deus está querendo mostrar isso para nós? Deixa aqueles que estão brincando no meio, que se diz cristão e não são. Porque no dia do juízo será ardente no fogo, porque não é inocente, é conhecedor. Mas não deixa ninguém te parar na fé por causa de erro de irmãos, por causa do fulano e do bertano. Não julga os cristãos porque o outro errou, porque o fulano errou, porque o pastor errou, porque o líder espiritual errou. Para com isso. Cada um vai prestar conta. No dia que eu partir dessa terra, eu não vou prestar conta dos líderes. Eu vou prestar conta da minha vida. Cada um vai prestar conta da sua vida. Então é isso que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã. Pare de fazer o julgamento. O inimigo não gosta que nós semeamos a palavra de Deus, a edificação. Ele vai tentar lutar contra os escolhidos de Deus. Eu sei como o inimigo levantou, como o inimigo trabalhou para mim não trazer essa palavra ao seu coração, mas está repreendido toda a fúria dele, em nome de Jesus. Está aqui me operando Deus, quem impedirá? Que você seja desperto a conhecer as Escrituras, para não ser enganado por homem nenhum nessa terra e não ser parado na caminhada. Aquele que lê as Escrituras e obedece as Escrituras, você pode ter certeza que nada te para. E você tem a convicção, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que de certo levantará e julgará a minha causa. E ele olha com os bons olhos e diz, capítulo 42 de Jó, versículo 2: bem sei eu, Senhor, que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido na minha vida. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer e nada vai impedir. Mas tenha fé, tenha bom ânimo, que o justo tem aflição, mas o Senhor livra de tudo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E ore por mim, para continuar com essa fé, com essa convicção, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E que não te preocupa com aqueles que levantam contra você, principalmente por fazer a obra do Senhor. Se você faz o que é correto e está recebendo julgamento, você vai servir, vai ser útil na vida desses que te caluniam. Não foi assim? Jó abençoou a vida daqueles que criticaram ele. Aqueles que aborrecem o justo é punido. Aqueles que lançaram Daniel na cova dos leões, Deus fechou a boca do leão para não comer Daniel. Mas a palavra do Senhor diz que até os filhos de quem jogou Daniel na cova foram devorados pelos leões. Até os inocentes pagaram pelos culpados ali. Então eu falo com você, meu irmão, que Deus, Ele é justo, Deus é fiel, Deus é advogado. Então, quando temos essa convicção e a certeza que não é porque eu estou sendo na prova que eu estou abandonada por Deus, não pensa assim. É na prova que eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida, e que é na prova que você verá os feitos do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha fé e busca a conhecer as Escrituras. Fica na paz do Senhor e Deus te abençoa em nome de Jesus.